Comentário expositivo do Novo Testamento. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Portanto, se já. Apesar de ser uma afirmativa da parte do escritor, o apóstolo Paulo, porém, o se não deixa de ser uma condicional. Na realidade, o apóstolo dos gentios conhecia a igreja de Colossos de ouvir falar, até porque ele mesmo afirma que não era conhecido de vista pelos seguidores de Cristo daquela cidade. É provável que alguma dúvida pairasse sobre a mente do autor, se realmente os cristãos de Colossos haviam se convertido de verdade ao cristianismo. Por outro lado, o apóstolo condiciona a fé dos irmãos, para lhes fornecer a oportunidade de reflexão sobre o seguir fielmente a Cristo Jesus. Somente as atitudes de uma pessoa é que podem provar se ela realmente vive para Cristo ou não. Ressuscitastes. A ressurreição espiritual é algo que nunca vai ser compreendida pelo mundo, e por aqueles que ainda vivem para as coisas desta vida. Essa ressurreição espiritual tem início pelo exercício da fé, no poderoso nome de Cristo e em sua perfeita obra de redenção em prol da humanidade. Depois, ela se confirma pelo novo nascimento e pela regeneração da alma. Por isso que o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo defende que todos aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas para uma nova vida. Quem já ressuscitou em Cristo, vive não mais para o mundo, nem para as obras da carne, mas sim, busca o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas que são de cima como prioridade. Com Cristo, a ressurreição de Cristo de entre os mortos ao terceiro dia, é a força motriz da esperança da Igreja de Cristo. De que do mesmo modo que Jesus de Nazaré ressuscitou para nunca mais morrer, assim os remidos do Senhor também usufruirão deste mesmo fenômeno. Ressuscitar com Cristo é a mesma coisa que ressuscitar em Cristo. E isso quer dizer que o novo convertido só foi regenerado por conta do trabalhar de Cristo em sua vida e porque ele acreditou na mensagem do Evangelho. Todos aqueles que já estão envolvidos com esta ressurreição espiritual em Cristo, desfrutam de uma nova modalidade de vida, em que as coisas de Deus são mais importantes do que as coisas desta terra. Buscai as coisas. O homem natural já nasce programado para buscar as coisas terrenas, como se a sua existência se resumisse somente nesta passagem pela terra. De forma que, todos aqueles que ainda não ressuscitaram com Cristo, só buscam as coisas materiais e o seu prazer está nos deleites desta vida terrena. Mas os que se converterão pelo poder do Evangelho buscam as coisas que são de cima. Essa é uma expressão que fala do esforço dos seguidores de Cristo em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Com essa mensagem, o apóstolo Paulo incentivava os seus leitores a darem prioridade às coisas mais importantes e eternas, e não às coisas terrenas e passageiras. Tudo que há no mundo passa, mas as coisas de Deus são eternas e mais importantes. Que são de cima. O que representa estas coisas que são de cima? Significa que os que ressuscitaram com Cristo são conscientes de que não pertencem a este mundo e que sua pátria é celestial. Portanto, lá de cima das mansões celestiais. Buscar as coisas que são de cima é buscar a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É buscar fazer com que seja digno de participar do arrebatamento da Igreja para ir morar na Nova Jerusalém.
O Senhor Jesus prometeu que foi nos preparar lugar, e quando chegar o tempo determinado por Deus, o seu Cristo voltará para nos levar para si mesmo. A pátria celestial já nos aguarda, porque é lá que iremos passar a nossa eternidade com Deus e com Cristo Jesus. Onde Cristo está? Ele mesmo prometeu: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Cristo, ao ressuscitar de entre os mortos, ao terceiro dia, ele subiu ao céu e está assentado junto ao Pai, de onde também voltará para arrebatar a sua igreja que ele comprou com o sacrifício de si mesmo lá na cruz do Calvário. Atos capítulo 1, versículos 9 ao 11, diz assim: e, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. À destra de Deus. Cristo está assentado à destra de Deus Pai, nas maiores alturas. E isso descreve o alto grau de importância do Cristo de Deus, diante do Pai e também perante toda a criação. Essa expressão bíblica nos ensina sobre o governo de Cristo sobre tudo e sobre todos e o seu domínio, que nunca, jamais terá fim eternamente. Cristo foi exaltado pelo próprio Deus, conforme aprendemos em Filipenses capítulo 2, versículos 9 ao 11. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Comentário expositivo do Novo Testamento. Autor, Evangelista, Francisco Amâncio.